Deus. São os meus pulmões, Senhor. São os meus pulmões, Senhor. Amém? Você pode se assentar, irmão. Senhor, muito feliz, Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade de chegar aqui. E você entrega aquilo que Deus colocou no meu coração.
meu Deus, eu só quero a Ti. Não quero nada mais. Não quero nada mais. Oh, meu Deus do céu, eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, não, nada além de Ti.
chora, não há tristeza onde Jesus mora. Não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus. Meu Deus do céu, como é maravilhoso. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo. Como olhar de amor, como olhar do Senhor pra si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu esplendor como o brilho do sol envolvendo o homem de branco está passeando no meio e numa igreja. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Você pode tomar o seu assento. Está convidando nosso pregador da noite, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a alegria estar nessa noite junto com os irmãos, celebrando esse congresso de juventude. Quero agradecer o convite da nossa irmã Raquel, que nos convidou, nos viu pregando na igreja de um primo nosso, pastor Edmar e pastor Ebert. Ninguém conhece, Se eu falar Bebeto, de repente todo mundo vai conhecer aqui. Ele nos fez o convite de estar aqui, um prazer conhecer vocês nessa noite, muito bem recebido, desde a portaria
até sentar aqui no nosso lugar. Que Deus continue abençoando essa igreja, os irmãos, a liderança desse trabalho. Quero também cumprimentar nosso pastor Isaías, né? Ele foi contemporâneo do meu sogro, pastor Eliezer Germano, lá na Assembleia de Deus do Jardim Novo, né? As meninas até se conhecem, né? E falaram assim: conheço sua esposa. Eu estou falando para minha esposa, né? Há algum tempo. Ela conhece você, Vânia. Vânia, ela te conhece. Vânia, não estou lembrando. Pisou ali, ela lembrei, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Estou vendo ali também Isaías, né? Primo, né? Glória a Deus. Depois que eu descobri que a família é tão grande, que é para todos os lados, né? Que Isaías também é meu primo, né? Que é primo de Naninha, né? Eliane, que é casado, que é primo de Vânia, que eu sou casado com Vânia, que sou primo dele. Aquelas coisas do reino, né, irmão? De família. Glórias a Deus por isso. E a família, não tem problema, se não é família na terra sanguínea, nós somos família do céu, lavado e remido por esse sangue do Cordeiro. Amém? Então quero agradecer a todos, me encontro muito feliz. Hoje não pude vir acompanhado dos meus filhos. Nós temos um outro trabalho na igreja, também tinha um aniversário, por isso que até estranhei, né? Antes da gente ler aqui a palavra rapidinho. Tanto tempo cultuando a Deus sem brigar com ninguém, né? Eu tenho 4, né? Mais velha Maria Júlia, do meio do Guilherme, e as gêmeas são Maria Luísa e Maria Helena. Por mais que a gente ajude a pastorear a igreja, né? A gente sempre está olhando para as crianças, né? Faz cara feia para um, fica vesgo para o outro e tal. Passei aqui 1 hora sem falar com ninguém, falei para minha esposa assim: tá estranho, né? Corrigir ninguém, tu ainda não pediu para olhar para ninguém, fazer ninguém, mas coisa boa está aqui, são bênção, né? São o amor da minha vida, meus filhos, né? Que Deus abençoe, eles estão lá, e quem ficou com eles lá, que tenham bastante bênção de Deus para aguentar eles lá, né? Que a turminha é abençoada. Imagina, 4 crianças, a mais velha é de 11, Guilherme tem 8 e as gêmeas tem 4, né? A turma abençoada por Deus. Meus irmãos, sem demorar, quero que você abra a sua Bíblia, pode ser sentado mesmo. Apenas alguns versículos que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. E aí eu vou pedir somente para você me acompanhar. Como a gente tem costume de dizer na igreja, se você achou, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Diz assim o versículo de número 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei da ovelha ou da cabra. Versículo de número 9: não comerei deles nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Versículo de número 11: assim, pois, os comerei os vossos lombos cingidos, assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Esse texto aqui é um texto um tanto quanto conhecido de todos nós, que já ouvimos algumas ministrações, mas quando a Raquel me mandou o convite e logo depois mandou o tema, orando a Deus, Deus me deu essa passagem como tema base para a gente poder aplicar algumas verdades que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como meu pastor costuma sempre dizer, né? Aqui eu não vou trazer nada novo, porque eu acredito que todos vocês já conhecem a Bíblia, mas algumas revelações práticas que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida, que eu acredito que vai colaborar com a sua vida. E aqui esse texto, nós sabemos que o povo passou por um período escravizado, né, preso lá no Egito, por alguns anos sofrendo na mão de Faraó. O povo vai se arrepender e vai clamar a Deus por uma libertação, vai pedir a Deus que viesse o libertar. E Deus vai prometer essa libertação. Não quero gastar tempo nisso aqui. Você vai conhecer todas aquelas coisas que o povo, e Moisés e Arão vai até Faraó pedir a libertação do povo. E Faraó começa a querer negociar com o povo. Vai, mas fica as mulheres. Vai, mas fica as crianças. Vai, mas fica os gado. Vai.
tentando negociar aquilo que não tinha negociação, porque a promessa de Deus não era para a parte de Israel, mas para todo Israel. E aí, há um tempo, Deus vai fazer com que as pragas viessem assolar ao Egito. E uma dessas pragas, a última que nós vamos falar aqui, é a praga da morte do primogênito. E é esse texto que nós vamos ler. E antes que essa praga acontecesse, Deus vai fazer com que o povo viesse prestar algo que marcaria a sua vida dali em diante. Deus vai fazer com que o povo tivesse naquele momento um marco histórico na sua vida. E Deus vai dar algumas instruções para esse povo. A instrução é: Deus vai pedir para que esse povo se reúna em família, se ajunte em família, e se a família fosse pequena, se juntasse com outra família. Só que família pequena aqui não é a família pequena que a gente conhece hoje. Hoje uma família pequena é uma família de 3 pessoas, né? Pai, a mãe e um filho. A gente até entende que nem todos não têm uma fé igual a minha, né? Ou alcançado pela graça de Deus como eu fui, né? E a família estende um pouquinho mais, que lá em casa somos 6, né? Um carro normal não dá pra gente. Né? Antes de eu comprar o outro carro, eu tinha que dividir. Ó, você vai com o seu tio, você vai com a tua avó, e vocês 2 vão comigo. Por quê? Normalmente o padrão de hoje é a família 3, no máximo 4. A gente até força 5 dentro do carro, mas não é confortável. Nesse tempo aqui, então, família pequena era uma família de pelo menos 10. Então por isso que Deus vai trazer ao povo isso, ó. Vocês que são pequenininhos, que tiver uma família pequena, junte com outra família. Né, um cordeiro ou um cabrito para 10 pessoas, né, não no tempo de hoje, que os crentes são abençoados, mas naquele tempo que o povo era mais contido, não dá, sobraria. E a ideia de Deus não é estragar, não é sobejar, mas era que o povo todo comesse. Depois ele vai dar até uma ordem para que sobrasse, queimasse no fogo. Mas aí Deus vai dar uma orientação para esse povo aqui, e vai pedir para que o povo fizesse isso, e o povo vai se juntar, vai cear, vai ali comer do cordeiro. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que tem alguns segredos que eu quero apliquei na minha vida e quero aplicar na sua vida também. Deus, a dar essa ordem para esse povo, tem um objetivo, tem algo a ser alcançado. A ordem de Deus, além de ser pedagógica, vai apontar para o que o futuro aconteceria. Então, toda vez que Deus ordena alguma coisa, é para que aquilo venha nos ensinar e para que nós possamos aprender com a sua ordenança. O que Deus está fazendo aqui com o povo? Está ensinando ao povo a sacrificar e preparar a sua casa. A primeira lição que eu tiro daqui é a lição de comunhão. Não há como dizer que é lavado pelo sangue, remido pelo sangue, se a gente não tem comunhão com os de casa. Se a gente não tem comunhão com os nossos vizinhos. Porque se a minha família for pequena e eu preciso chamar quem está do meu lado, eu preciso ter comunhão com quem está do meu lado. Eu preciso amar quem anda do meu lado, quem me rodeia, quem me cerca. Mas aí Deus vai dizer para esse povo: ó, vocês precisam fazer isso. Versículo de número 11 que nós lemos, né? E o que me chama a atenção: assim, pois, comereis e com os lombos cingidos. Preste atenção. O povo estava no momento de celebração da Páscoa e de instituição da Páscoa. Eles vão receber essa ordenança. Vão celebrar vestidos, lombos cingidos, ou seja, prontos, e sapato nos pés. E eu fiquei, durante a tarde, estudando e tentando entender. Eu não sei se vocês são assim, mas tem hora que a minha mente buga dentro da Bíblia, né? Às vezes a gente lê 2, 3 capítulos, tem dia que eu fico em um versículo. E a gente para ali e pergunta o Espírito Santo, ministra o Espírito Santo, a gente vai te pergunta o Espírito Santo ministra sobre a nossa vida. E aí ele me fez entender o seguinte: quando Deus dá uma ordem, ou quando Deus te dá uma ordenança, Ele já tem preparado o milagre para a sua vida. Olha o segredo aqui. Eles têm que celebrar a Páscoa, comer do cordeiro, mas prontos. Por quê? Quando Deus libera uma palavra, essa palavra não demora a se cumprir. Você tem que estar pronto para o cumprimento dela.
É o que Deus está dizendo para eles, ó, vocês precisam estar aptos, prontos, porque o que eu vou fazer essa noite não vai dar tempo de amanhecer. Vocês vão precisar sair imediatamente. Então é um milagre de Deus quando acontece. Deus vai dizer isso para o povo. Aí ele vai dizer, eu passarei pela terra do Egito e ferirei os primogênitos. Mas aonde tiver o sangue do cordeiro, ali eu não passarei. Tinha uma ordenança de Deus antes disso. Depois que eles sacrificassem um cordeiro e aquele sangue caísse sobre a bacia, esse sangue era para... Aqui, obrigado. Esse sangue era para se passar nos portais, né, nos umbrais das janelas e das portas. Para quê? Identificação. E aí eu entendi que quem tem marca é identificado pelo sangue. Tem sacrifício dentro, mas tem marca do lado de fora. Quem olha para nós precisa encontrar. Ei, ali vai uma marcada pelo sangue. Aqui tem uma igreja que foi marcada pelo sangue. É Deus dizendo para o povo, quando a morte chegar, a dificuldade chegar, quem foi marcado pelo sangue, está livre dela. Quem foi marcado, quem tem a casa marcada por esse sangue, essa morte não vai entrar. Versículo de número 13, vai colocar lá para a gente. E aquele sangue vos será como sinal na casa que estiverem. Vendo o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra. Eu não sei se isso é motivo para você glorificar, mas a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite, enquanto você estiver aqui dentro, em comunhão com o Cordeiro, transmitindo a marca do sangue para quem está lá fora, a mortandade não tem poder de assolar a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus, porque o sangue do Cordeiro anula todo o mal. E é esse sangue que tem esse poder de anular o mal. Quando ele manda cingir, está pronto, preparado, calçado, é porque quando o anjo passasse e assolasse os egípcios, esses egípcios teriam pressa de expulsar o povo. E preste atenção nisso aqui. A gente fala sangue com muita facilidade, porque sangue para nós aqui, que está dentro, que foi marcado, significa vida. Mas sangue para quem está fora e não foi marcado, significa morte. Deus está dizendo para nós nessa noite, enquanto lá fora eles se espantam com o sangue, aqui nós nos alegramos com ele, porque foi através desse sangue que nós não tínhamos direito, mas ele nos fez herdeiros seus. A palavra diz que ele vai se tornar co-herdeiro de Cristo. Ei, meu irmão, se eu fosse você, eu me alegrava nessa noite, porque o sangue de Jesus te marcou, foi esse sangue que te salvou, foi esse sangue que te livrou, foi esse sangue que te deu o direito à vida eterna. Lá fora, a palavra sangue causa espanto às pessoas, dificuldade de entendimento. E é por isso que nós somos diferentes e separados deles. Porque o que para eles é espanto, para nós é alegria. Enquanto eles têm dificuldade com a morte, Jesus manda nós fazermos isso em celebração. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que comerem do pão e beberem desse cálice, vocês estão lembrando a minha morte. Qual é a outra religião que comemora a morte? Mas é porque nós entendemos
que a morte dele foi para que nós vivêssemos a sua vida. Não foi à toa. Ele morreu sim, o seu sangue foi derramado sim, mas para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Então por isso que nós nos alegramos com o sangue e fazemos congresso com esse tema. Somente pelo sangue. Porque o sangue aqui tem o poder de dar a vida. É o sangue que tem o poder de gerar vida. Duas coisas eu passei por algumas, acompanhando a minha esposa por algumas gestações, 3 especificamente, são 4 filhos, mas a última gestação são gêmeos, foi aonde eu fiz meu teste para cardíaco. Ali Deus falou, você pode ir de tudo, menos de coração. Deixa eu contar esse breve testemunho aqui. Ela começou a sentir um incômodo na parte abdominal, e vai para o médico, vai para o outro, vai para o médico, vai para o outro. Não dá tempo nem de contar dos 4 milagres que Deus fez, Da Maria Júlia foi um, deixa eu só contar para pontuar. Ela foi diagnosticada com mioma, um cisto na barriga, aquelas coisas, que as mulheres entendem melhor do que nós que somos homens, E a médica disse para ela assim, a partir de agora você vai começar um tratamento. A gente tinha 2 anos de casado, essa semana completamos 14. E falou assim, você vai ter dificuldade para engravidar, a partir de agora. Você sai daqui, compra o remédio, porque se você quiser gerar, você vai precisar de tratamento. A palavra veio como uma bomba no nosso coração. E aí o tempo foi passando. Ela comprou o remédio, mas não nos sentimos de Deus de tomar aquele remédio, começamos a orar em propósito daquilo. Resumir a história para a gente ganhar tempo aqui, que a hora não nos espera e avança. Passou um tempo, a dor continuou, aí falamos assim, vamos ouvir uma opinião de um segundo médico. Para a área que nós moramos, Realengo, Padre Miguel, a clínica Gamia é bastante conhecida, não sei se vocês conhecem aqui. Tem um doutor lá que é famosíssimo, porque ele faz a UTA de todas as grávidas da região, todo mundo conhece. Doutor Osvaldo Gambetta. E aí chegamos lá com o laudo da médica do Hospital São Mateus, com a ultra que ela fez no hospital, com aquilo tudo, e apresentamos para o médico. Aí ele olhou, tudo bem, vamos lá, deita aí. De repente começou a fazer o exame. Marinheiro de primeira viagem, eu não sei se os irmãos são assim, as mulheres têm esse dom, os irmãos eu não sei se é igual a mim. Olhei e só vi vulto. Tem gente que olha e consegue dizer a cara do pai, a cara do avô, tá puxando um, eu só vi vulto, tenho dificuldade, não via nada. Não consegui enxergar e também não sabia que aquele vulto que estava lá era alguma coisa que estava acontecendo. E aí Deus, o médico, melhor dizendo, começou a examinar. Aí o médico perguntou assim, mioma? Cisto? Policisto? Eu falei, doutor. Ele, estou vendo aqui o laudo. Daqui a pouco ele girou um pouquinho, começou um barulho. Eu falei, é do aparelho. Nunca tinha ido, meu irmão. Não sabia como é que era. Falei, aparelho faz barulho também, Tá tudo certo, não tem problema nenhum não. Daqui a pouco ele falou assim, olha para cá pro teu mioma. Aí eu olhei para a televisão, ela estava deitada aqui, a telinha aqui, a televisão aqui. O teu mioma já tem cabeça, braço, perna formado. Aquele laudo que era negativo, a Maria Júlia, minha filha mais velha, já estava com 4 meses formada dentro da Vânia. A história passou. Lembra que eu falei que a mulher disse que ela teria dificuldade, a médica disse que ela teria dificuldade de engravidar? Passou-se o tempo, veio Maria Júlia Guilherme, e ela trabalhou nas 2 gestações, aí veio conversando aquela coisa de casado, Eu não me realizei como mãe, queria ter 3ª gestação, passar um tempo em casa, eu já com 2, já maiorzinho, passou aquela fase, fralda, acorda de madrugada, mamadeira, aquela luta, Meu filho Guilherme, o do meio, foi que Deus preparou para que eu me tornasse um verdadeiramente crente. Guilherme só dormiu uma noite depois de 1 ano. Chorava a noite inteira. Era guerras e mais guerras com Guilherme, a gente passava a noite clamando para 6 horas da manhã eu ir trabalhar. E aí quando eu me arrumava para trabalhar, Guilherme dormia. 1 ano, meu irmão. Passando. Mas no momento a gente não entendeu, mas depois a gente foi entender que aquilo ali era o estágio que Deus estava me preparando.
Eu costumo dizer que existia um Daniel antes do Guilherme e um Daniel depois do Guilherme. Depois o Guilherme cresceu, tem outros testemunhos do Guilherme também, convulsões, enfim. Guilherme é um milagre de Deus. E aí eu já falei assim, não quero mais, traumatizado com criança, esse menino, preciso de terapia, preciso de um negócio, conversar com alguém, falar, me abrir, né? Sentar, né? Não quero. E a mulher dizendo, eu quero, eu falei, não quero. Né? Fui 2 vezes no urologista para poder operar escondido. Né? Falei, vou operar, não quero esse negócio. Só que na época não tinha a lei que tinha hoje, né? Precisava da anuência da esposa, ela tinha que assinar. Aí eu falei, já vim escondidos, né? Se eu continuar o pecado, já era, vou complicar minha vida. Aí fui nela, assina, não assina, assina, não assina. Deus não falou para eu assinar, não assina. Resumindo a história, tempo passou. Eu achei que eu já tinha desistido, já tinha passado, daqui a pouco ela veio com a notícia, ó. Tô grávida, pelo telefone, tava por aqui comigo, né, irmão? Sabe aquele negócio que tava aqui, ó. Aí mandou uma foto do negócio, 2 riscos, falei, se tiver 3, pede música no Fantástico, é só 2 mesmo. Não estou entendendo, o que é? Ela, não, estou grávida, mas assim, tal, passou a história. Aí eu falei, já que engravidou, não tem jeito, da minha cabeça, né? Vou me encarar. Marcou a primeira ultra. Primeira ultra, não tinha 1 mês? Menos de 1 mês, né? É 1 mês um pouquinho. Cheguei lá, fazia a ultra, acompanhando, tal. Não ia conseguir, estava enrolado no trabalho, de repente consegui uma liberação. Corri, encontrei ela já na sala de espera para poder fazer a ultra. Quando eu chego lá no momento da ultra, o médico cumprimenta e tal. E aí, primeiro filho? Não, doutor, que isso, terceiro? Caramba, terceiro, aquelas coisas todas, né? Vamos lá, senta aí, vamos começar. Estou eu, né? Olhando para a televisãozinha de novo, já mais experiente, sabendo que o vultinho tinha alguma coisa. Né? Falei, vou dar uma de experiente aqui agora para o médico. Tal. Conversa vai, conversa vem. O médico daqui a pouco perguntou, vocês têm histórico de gêmeos na família? Tem, doutor. Minha esposa é gêmea. Eu filmando assim, né? Tal. Botar no grupo da família, aquelas coisas. Minha esposa é gêmea, para quem não conhece, né? Quem não sabe, né? Ela é gêmea. Eu falei, é gêmea, mas tudo certo. Sempre me disseram que o gêmeo não gera gêmeo, que só os filhos de gêmeos que geram gêmeo. Então eu falei, pô, tô livre, tô longe. Vou amar ser vovô de gêmeos, ó. Vovô ama, vovô cuida, né? Não é comigo. Daqui a pouco o médico faz um copinho, levanta mais um pouquinho e tal. Meu irmão, não era experiência daquele homem. Era o Espírito Santo de Deus que não tinha como. Daqui a pouco ele girou para lá, girou para cá. Eu falei, pô, esse compasso de batida aí tá estranho. Plá, plá, plá. Uma em cima, outra. Eu falei, tá estranho, né? Eu sou criado da Vila Vintém. Minha casa é do lado da Mocidade, Independente de Padre Miguel. Então, de batida e de ritmo, eu conheço tudo, querendo ou não querendo. Todas as paradinhas eu sei. Falei, tem alguma coisa aí. Fiquei para mim. Daqui a pouco o médico falou assim, assim, ó, tá aqui a primeira, tá. Falei, primeira? Pensei comigo. Daqui a pouco ele girou para o outro lado, ela estava por trás da outra. Tá aqui a segunda, pai. Parabéns. Meu irmão, daí para lá. Eu não lembro de mais nada. Nada. Não sei como eu cheguei em casa. Não sei como eu achei o carro. E o melhor, naquele dia eu estava ministrando na nossa igreja numa campanha. Se você perguntar o que eu preguei, eu também não sei. Fiquei em estado de choque. E aí eu lembrei o seguinte, Deus me fez lembrar o seguinte: aquilo que eu tenho o poder de abrir, ou aquilo que eu abro, ninguém tem o poder de fechar. Então, quando eu comecei a pensar, né, humanos, somos humanos, eu falo sempre isso na igreja, né? Eu queria ser um super-herói, mas eu sou humano, sou falho. Comecei a fazer conta, carro não dá, vou comprar uma Kombi, né? Vou vender o carro, a casa não dá, vou ter que morar num hotel, 6 pessoas, como é que eu vou fazer? Aí Deus falou no meu coração, do mesmo jeito que eu fiz chegar, eu faço chegar o recurso. Hoje Maria Helena e Maria Luísa têm 4 anos.
E todas as vezes que a gente diz assim, o tênis está apertado, não dá. Aí olha para o bolso, não tem. Daqui a pouco o telefone toca. Passei aqui em Bangu, olhei uma pecinha e a cara das meninas, estou levando. Ei, meu irmão, o mesmo Deus que dá a você a saída, é o Deus que prepara as condições para você ir no meio do caminho. Ele não vai te mandar ir e te deixar só. Ele vai contigo durante o caminho. Era o que Deus estava dizendo para esse povo assim, ó. Agora vocês vão sair, mas vocês não vão estar só. A presença que estava guardando a casa vai ser a presença que vai acompanhar vocês no meio do deserto. O sangue protege, mas o sangue também acompanha. O sangue livra, mas o sangue também providencia o escape. O sangue dá vitória, mas também providencia aquilo que você necessita na tua casa. Ei, meu irmão, o que você precisa nessa noite? O sangue de Jesus pode conceder para você neste lugar. Ele vai chamar ao povo e vai preparar o povo na sua saída. Voltar para cá que se eu começar a contar os testemunhos lá de casa, a gente vai virar vigília aqui. Vai dar ao povo saída. Vai chegar um ponto que a Bíblia vai dizer que os egípcios apressavam o povo para ir embora. E eu costumo brincar na igreja que aqui foi a primeira vez que o FGTS foi pago. Quer ver? Gênesis, tá aí? 12. Você consegue colocar aí pra gente? 33. E os egípcios apertavam o povo apressadamente para lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes de levedar-se, as suas amassadeiras, atada em suas vestes sobre os seus ombros. 35. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e véus. 36. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e estes os emprestavam e lhe despojaram os egípcios. Ou seja, os egípcios estavam com tanta pressa de ver o povo longe, que já não estava mais emprestando, estava dando. 400 anos trabalhando, sendo escravo, mas quando foi embora, recebeu tudo que tinha direito. Aí eu aprendo que todo o tempo que nós estamos servindo a Deus, nós não somos dispensados com a mão vazia, meu irmão. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem uma bênção liberada para você nessa noite. A tua vinda até esse lugar não foi à toa, não foi em vão. Deus já tem preparado algo para você nessa noite. Deixa eu caminhar para o final. Isso aqui eu disse no começo que apontava para algo que era profético, que era a vinda de Jesus. E alguém disse aqui no começo, acho que foi o líder, nesse tempo aqui, o povo não podia sacrificar, tinha que passar para o sacerdote uma vez ao ano entregar o sacrifício. E agora Jesus vem para cumprir o que era apontado no Antigo Testamento. Ele vai padecer, vai sofrer, vai ser condenado, levado à cruz, para que a sua palavra viesse se cumprir. E quando a sua palavra vai se cumprir, e ele é morto com a morte de cruz, a morte mais dolorosa e pior que existia na época, era com um propósito, porque a Páscoa que nós acabamos de ler, aponta para essa Páscoa. E aí você consegue colocar para a gente 1 de Pedro 1,18? E aí, estudando esse texto, eu aprendi que o sangue de Jesus Cristo tem o poder para nos dar algumas coisas. Está aqui? Tá. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram. O texto de Pedro aqui está dizendo o seguinte,
o preço que ele pagou não foi pago com tesouro dessa terra. Isaías, por mais recursos que você tenha, não dava para pagar o preço que ele pagou. Por mais dinheiro que alguém aqui nesse templo tenha, não dá para comprar e pagar o sangue de Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte para nós: o preço que foi pago é muito maior do que ouro, muito maior do que prata. O valor que foi pago não foi valor pago com espécie monetária. Porque se fosse com dinheiro, dariam para a maioria comprar. E aí não seria para remissão, seria para a sua glória. Então o que ele está dizendo ali? O preço foi pago sim, mas não com espécie. O preço foi pago com sangue. E quando ele diz que é o sangue que pagou, ele está dizendo o seguinte: dinheiro nenhum pode comprar, não é por obra, não é por religiosidade, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. É esse sangue que nos comprou e nos resgatou, sabe, lá da nossa vã maneira de viver, e nos deu vida para que pudéssemos estar aqui. A segunda coisa que o sangue de Jesus nos traz é libertação da escravidão do pecado. O sangue de Jesus foi vertido para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Porque o pecado, ele aprisiona. Ele causa em nós prisões. Já percebeu ou já ajudou alguém ou já passou por uma situação de alguém que é novo, convertido, e ele tem algo que se aprisiona lá fora? Você ajuda ele, trata dele, acompanha ele, mas às vezes daqui a pouco ele está lá cometendo o mesmo erro. É a prisão do pecado. Lá na igreja nós somos uma igreja que estamos do lado da Vila Vintém, e aparece muitos jovens assim, aprisionados pelo pecado, tráfico de drogas. Disse para você, eu fui criado na Vila Vintém, né? A minha infância toda, saí de lá para casar. A maioria dos jovens que cresceram comigo, não parece, meu corpo não ajuda hoje, mas já joguei bola, né? Que a gente jogava bola junto, time de futebol. De manhã eu levei meu filho para o campeonato, né? Estava lembrando disso. A grande maioria deles se perderam porque foram aprisionados pelo pecado. E qual é o problema do pecado? Entre muitos, é que ele só consegue te dar um prazer momentâneo. 5 minutos depois do pecado, você já está arrependido pelaquilo que você fez. Mas mesmo assim, algumas pessoas não conseguem se libertar, se livrar, porque ele aprisiona, ele prende, eles deixam ali. E só tem uma coisa capaz de quebrar a corrente do pecado. O que é? O sangue de Jesus. É esse sangue que foi vertido na cruz, está lá em 1 João 1,7. É ele que pode nos livrar do pecado. O sangue dele também para nós é livramento. Qual é o outro problema do pecado? Às vezes você se livra do pecado, consegue se livrar do pecado, mas o que fica na sua cabeça? O sentimento de culpa do pecado. O sentimento de culpa do pecado. Que você foi aprisionado por ele e você se sente culpado. Às vezes você já está caminhando e alguém diz assim, não, mas eu não sou digno. Eu não devia estar aqui. Eu cometi tantas atrocidades, tantos erros. Não era para eu estar aqui. O quê? O corpo foi livre, mas a mente ficou aprisionada. Na quinta-feira passada teve um pastor, acho que ele é pastor, ou evangelista, não sei, lá na igreja. Ele foi 19 anos envolvido com tráfico de drogas. Vocês já devem ter ouvido falar na televisão.
Ele era o braço direito do Celcinho da Vila Vintém. Tudo que era de ruim, aquele homem fez. Pensa, ele fez. E eu sei porque, como eu disse que eu morava na Vintém, meu pai jogava num time, e ele também jogava no time que meu pai jogava antes dele se envolver. Depois dele se envolver, saiu do time. Então eu conheço a história dele, né? E um dia ele foi preso, foi para a cadeia. E a gente que não conhece, né, a gente fala assim, na cadeia todo mundo se converte, né? E ele se converteu na cadeia. Começou a caminhar. Saiu da cadeia, se desviou de novo. Um dia teve uma operação na Vila Vintém. E a busca de todos a operação do BOPE era ele. E o helicóptero ficou em cima da casa dele. E os homens cercaram a casa dele. E ele falou que sentiu naquele dia ali o espírito de morte cercando a vida dele. E os caras gritando, batendo na porta, o helicóptero em cima, aquele barulho todo. Aí ele levantou, acordou. Quando olhou para fora, viu aquele montaréu de homem de preto, todo mundo de touca ninja. Né? A gente que mora em comunidade sabe. Quando eles vêm de touca ninja, que eles não querem ser identificados, que vão passar o rodo. E aí ele lembrou da promessa que Deus tinha feito lá na cadeia para ele. Se você me servir, o meu sangue tem o poder de redimir o teu pecado e te livrar disso. Ele falou que fez uma oração ali. E aí quando ele levantou, botou a cara na janela, o rapaz falou assim para ele, pode vir, você já sabe o que vai acontecer contigo, né? Ele falou que desceu, se arrumou, as únicas roupas que ele tinha era roupa de igreja, porque ele tinha acabado de sair da cadeia, tinha dado um pulinho lá fora, mas ainda tinha as roupas de igreja, colocou a roupa da igreja. Quando ele desceu, o oficial olhou para ele e falou assim, você está com essa roupa por quê? Aí ele contou, aceitei Jesus, me desviei, mas eu fiz uma oração lá dentro, que Jesus me livrasse da morte e agora eu nunca mais voltaria. Aí falou que aquele homem era um presbítero da casa do Senhor. E aí disse para ele assim, ó, hoje Deus te diz que é a tua última chance. Saiu dali, conversou com quem tinha de direito, voltou, prendeu ele, levou para a cadeia, não matou. Esse homem cumpriu o tempo dele, saiu, teve 3 filhos. O filho mais velho dele, sargento dos fuzileiros navais. O filho do meio dele, cabo, aprendiz de marinheiro. O filho mais novo dele, jogador profissional do Bragantino, Raí. Depois, se você quiser procurar, você pode procurar aí. Está no Bragantino, Raí. O que eu quero te trazer com isso? Não importa o que você fez ou aonde você errou. Se tem um arrependimento no teu coração, o sangue de Cristo é capaz de perdoar o teu pecado, te remir, te salvar, te livrar, e toda a condenação que havia sobre você, Ele arranca e diz assim, ó, está sobre mim. A culpa dele eu trouxe sobre a minha vida, e a partir de agora eles são livres do pecado. Por quê? Porque ele pagou o alto preço, hein, meu irmão? Não fui eu, não foi o pastor Isaías, não foi ninguém dessa igreja. Foi Cristo que pagou o preço para você ter vida. E esse preço foi o preço de sangue. É Ele que tem o poder de libertar, de livrar, de liberar a nossa mente do pecado, de tudo aquilo que tenta nos assolar para nos tirar de longe de Deus. E o sangue de Cristo também nos traz a paz. Você coloca, por favor. 1 de João 1,7. Se eu não anotei errado aqui. Se andarmos na luz, meu pastor ama esse versículo e ele sempre recita na Santa Ceia. Como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, na nova versão, Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh glória! Aleluia! Ei, meu irmão, não tem outro jeito.
Precisamos andar na luz, precisamos ter comunhão um com o outro, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Por isso que eu não consigo entender que tem gente que diz que está na igreja, mas não fala com A, não fala com B. Não, tu não está andando na luz, tu está andando em qualquer lugar, menos na luz. Igreja é isso mesmo, tem dificuldade. Tem, né? Tem uns, me perdoa, né? Mas estou me sentindo em casa. Mas tem uns crentes igual lá na igreja, né? Que parece engenhão de chácara, com a cara invocada. Não tem problema nenhum, não. Faz parte. Mas o que? Somos famílias. Precisamos um do outro, hein, meu irmão? Diga, né? Tem gente que não gosta, mas me permita aí. Diga para o teu irmão aí, ó, eu preciso de você para entrar no céu. Nós estamos aqui porque o sangue de Cristo nos redimiu um dia. Nós não tínhamos direito, nós éramos pecadores, nós éramos jogados no lamaçal do pecado, mas um dia o sangue de Jesus nos resgatou do lamaçal do pecado e nos colocou sentado como príncipes e princesas. Glória! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória. Esse sangue que nos alimenta, que nos sustenta, que nos faz caminhar em momentos difíceis. Porque se fosse por nós mesmos, quantos de nós teríamos parado? Quantos de nós já tivemos vontade de desistir? Ou só lá na Assembleia de Deus, no Ministério Alfa e Ômega, no Padre Miguel? Quantos de nós pensamos em entregar, né, lá na igreja a gente ainda usa carteirinha de membro, cartão de membro, não sei se é um aplicativo, tu querer desinstalar, não sei. Mas quantos de nós? Mas toda vez que você pensar nisso, meu irmão, pensa o seguinte: eu não fui comprado com ouro nem prata. Oh, glória! Quem me libertou não me libertou com ouro ou com prata. Quem pagou o meu preço, pagou um preço altíssimo. Eu não posso desistir porque o preço não foi pago por mim, foi pago por Ele. E é esse sangue que Ele verteu, que te dá direito de estarmos aqui, que me dá direito de estar aqui. Porque um dia, Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua grandeza. Alguém ministrou aqui, um rei rodeado de glória. Para imaginar, um Deus que tinha tudo, ao seu falar, os anjos o adorando 24 horas, e às vezes a gente acha que Deus precisa da nossa adoração. Você que precisa adorar Deus. Os anjos louvam a Ele 24 horas, santo, 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 santo. Você vindo ou não vindo, Ele diz santo, santo, santo. Você glorificando ou não glorificando, os anjos estão lá, santo, santo, santo. A gente precisa entender, se eu não fizer, não tem problema, os anjos estão fazendo, mas quando eu não faço, eu que deixo de receber essa presença. É por isso que eu digo, santo, santo, glória ao teu nome, aleluia, louvado é o teu nome, Senhor, porque quando eu me entrego para Ele, Ele derrama da sua graça sobre mim. Mas esse Deus que tinha tudo isso ao seu favor, resolveu se despir, vir à terra, ser humilhado, debochado, cuspido, envergonhado, desacreditado. Por quê? Porque Ele resolveu me amar e te amar. Porque Ele disse assim: a partir de agora, eu vou viver a vida deles, vou morrer a morte que era deles, para que eles possam viver a minha vida. Glória, aleluia,
Glória ao nome do Senhor. Glória, meu irmão. É Deus dizendo para nós: nós não estamos aqui por mérito, não. Não é meritocracia, não, mas é graça. Se nós chegamos até aqui, foi pela sua infinita graça e misericórdia, que um dia derramou e nos alcançou, e disse assim: sobre você eu tenho um plano, sobre a tua casa eu tenho um projeto, sobre a tua vida eu tenho uma promessa, não vou desistir de você. É por nós, Ele foi capaz de derramar o seu próprio sangue. E aí eu gosto quando, e já fecho aqui, Isaías 53, coloca pra gente aí para eu poder fechar aqui. Glórias a Deus. 53:4, desculpa. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como os aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Segue, por favor. 5. Aqui. Mas Ele foi trapassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas. Aleluia. Oh, glória. Entendeu esse texto? É a ferida dele que nos trouxe cura. Era essa morte que estava projetada para mim e para você, porque nós somos pecadores, nós cometemos erros e falhas, mas ele diz assim: não, tira sobre eles e coloca sobre mim. E aí o texto vai dizer: pelas suas já viu alguém que sangrando? Para onde o sangue vai? Para baixo. Eu tive um episódio, para a gente fechar aqui, já vou fechar a Bíblia. A Maria Luísa, as três são Marias, tá, gente? Estou falando Maria porque as três são Maria. Eu tenho dificuldade para gravar nome. Então botei o nome das três Maria. Então é Maria Júlia, Maria Helena e Maria Luísa. Aí você diz assim: você erra? Claro, são gêmeas. Claro que eu erro. Já chamo logo junto, Helena Luísa. Tá chateado, chama logo de uma vez. Maria, já sabe que o negócio não tá bom. Mas vai ser só aqui para a gente fechar. Eu tive um episódio com a Luísa. Helena, viu? Falei que eu erro. Sabia que a minha esposa veio. Com a Helena, ela estava com febre, aquela coisa de criança, esse tempo assim, para gente que é alérgico, eu então e as crianças, muito mais. Passou mal, nós fomos para o hospital. Estava com muita febre, a febre persistia, 3 dias, né? Já sabe, passou de 3 dias, já tem que começar a examinar, né? Até 3 dias, você vai lá no médico, o médico vai falar, né? Para quem vai ser, né, marinha de primeira viagem, papai, né? Vou dar umas dicas, né? Até 3 dias, você nem vai no médico. Tem 3 dias? Não, começou ontem, dá um remedinho e tal, né? Cuida em casa. Já tinha mais de 3 dias, 4 por 5º dias. Aí fomos no hospital. Chegando lá, o hospital estava assim, você vai na emergência esse tempo, com criança, bronquiolite, né? Bronquite, asma. Sou especialista, só não tenho faculdade, mas nessa área, Deus me fez especialista lá em casa, né? E aí ela começou a demorar o atendimento, só podia entrar um acompanhante. Falei: Vânia, você vai, fica aqui fora. Que a coisa, eu tô aqui, e no telefone, né, cuidando dos outros 3 que estavam em casa, tal, para poder dar uma olhada, minha sogra estava olhando. No dia seguinte, nós lá na igreja trabalhamos com o Ministério de Família, né? Nós tínhamos no sábado foi o seminário da família, no domingo era o encerramento do seminário da família, com o café da comunhão que a gente faz, né? E aí estava tudo certo, fui para casa, pô, de noite passou mal, fui para o hospital, era já 10, 11 horas da noite. Preparando o outro dia que a gente tinha que estar na igreja às 5 horas da manhã, para preparar o café, né? Para todo mundo chegar, tá, o café, pão, tá, aquela coisa toda. Quando a gente chegou no hospital, o hospital cheio, demorou a atender. Daqui a pouco eu estou lá fora, ouvi um grito.
socorro, minha filha está partindo, tal. Eu reconheci a voz da Vânia. Aí entrei. Quando eu entrei, a Helena estava no colo dela já roxa. Roxa. Já sem semblante nenhum. Literalmente eu vi minha filha já ir embora. E só tinha um médico, os outros 3 médicos que estavam dormindo, não sei, tirando plantão de horário, não lembro muito bem. E aí meu desespero são colados. Uma parte é pediatria, do outro lado é emergência adulta. Só que por dentro, não sei se vocês conhecem São Mateus, eu de tanto ir no hospital já conheço o caminho, né? Por dentro você tem acesso ao hospital de adulto, né? A parte de emergência. Quando eu entrei e não tinha médico, eu falei, vou para a parte de adulto, tiro o médico de lá, e esse cara socorre minha filha aqui, não vou perder minha filha. Tinha uma porta de vidro. Meus irmãos, cego, né, pelo desespero. Era uma porta de madeira e um portal de vidro. A porta não abriu, só tinha a maçaneta do outro lado, só que na hora, no desespero, eu fui bater para alguém abrir, minha mão vazou. Foi lá dentro. Nisso que foi lá dentro e ninguém veio, eu já estava ali. Meti a mão, abri. Puxei de volta. E fui lá. Aí cheguei lá, fui no médico, chamei, minha filha está passando mal, não tem outro médico lá, aquele desespero todo. Você imagina, isso já era 1h da manhã, né? Mais ou menos assim. O médico veio, daqui a pouco veio uma enfermeira e me pegou pelo braço, você precisa ser socorrido. Eu falei, eu não, minha filha, eu estou bem, minha filha. Não, sua filha já está sendo atendida, agora eu preciso que você seja socorrido. Quando eu olhei para o meu braço, não dá para ficar do blazer, tem uma abertura mais ou menos de uns 3 dedos, que o vidro agarrou numa veia principal e abriu. O sangue jorrava, só que eu não sentia, eu estava desesperado por causa da minha filha. E aí quando eu olhei para aquilo ali, o sangue desceu, e aí ficou o meu rastro, que eu fui lá e voltei. E aí, consegui, Deus cuida de todos os detalhes, tinha um outro médico lá atendendo, esse médico era cirurgião, não sei se alguém trabalha na área da enfermaria, ele pegou a ponta da tesoura, na minha veia, para você ver como é que estava sangrando, girou ela e estancou, para poder estancar e me socorrer, e aquela pele aberta. Não é conseguir socorrer, mas por que eu estou trazendo esse testemunho? Quando eu sangrei, o sangue marcou a minha roupa, fiquei ensanguentado, e foi descendo para o chão. E aonde eu pisava, tinha a marca do sangue. Ficou o trajeto certinho. Quando eu fui na emergência e quando eu voltei na emergência. Aí Deus me fez lembrar desse texto. E sobre as suas pisaduras, aonde o sangue de Deus está, e Ele pisa com Ele lá, nós somos sarados. Não tem dificuldade, não tem empecilho, não tem pecado que te aprisione, não tem culpa que te aprisione, não tem palavras que te aprisione, não tem maldições hereditárias que possam te aprisionar. Quando você entende que o sangue de Jesus é suficiente para te livrar de tudo isso, esse sangue te liberta, esse sangue te salva, esse sangue te cura, esse sangue te dá liberdade em Deus, para você ser livre. E é sobre esse sangue que nós falamos nessa noite. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Não abra mão desse sangue. Não negocie esse sangue. Não negocie essa presença. Não negocie esse preço que foi pago. Vocês leram aqui, o preço foi pago e foi caro. E quando Jesus estava lá na cruz, Ele mesmo disse: o preço já foi pago. Foi Ele que pagou o preço por você. Foi Ele que deu a vida por você. Então não desista, não pare, não olhe a circunstância, porque o sangue de Jesus é suficiente para te dar tudo o que você precisa. Você já viu uma transfusão de sangue? Pega de alguém que tem vida e coloca em alguém que está sem quase vida. É o sangue de Jesus.
nessa noite tem uma transfusão de sangue do céu para a tua vida. Tem um sangue que corre da cruz, direto para o teu sangue, dizendo assim, ó, vocês não tinham direito à vida, mas eu morri para lhe dar vida, e vida com abundância, meu irmão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Te convido a ficar de pé. Vou chamar o pastor Isaías aqui também. Foi ministrado, né, sobre o sangue. Eu queria, Rabi, que o senhor orasse por aqueles que estão fracos, quase morrendo, que estão precisando dessa transfusão. Então, queria dar fazer essa chamada. Se você se considera que está precisando de um renovo do Senhor, que vem aqui na frente para a gente estar orando pela sua vida. Você que identifica que precisa receber de Deus uma restauração na sua vida, vem aqui na frente para estar orando. A gente vai estar orando pela sua vida. Da mesma forma, como foi anunciado a palavra, o Senhor derramou a sua vida ali na cruz, o seu sangue na cruz para nos dar salvação. Eu não sei como você entrou aqui, se você em algum momento já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e tomou posse desse sangue para você, entendendo que a morte na cruz, como foi anunciado, te dá acesso a uma vida eterna. Alguém no nosso meio que deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje? Se tiver alguém, peço que você levante sua mão para que a gente possa estar orando também pela sua vida. Há alguém no nosso meio que deseja hoje tomar essa decisão, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Ou talvez por algum motivo você se desviou, parou, como foi dito pelo testemunho aqui, né? Se perdeu. Talvez por uma desilusão, talvez por alguma coisa que você viveu. E hoje você quer retornar para os caminhos do Senhor. Retornar à comunhão, como foi falado, a comunhão é importante. Há alguém que deseja tomar essa decisão de retornar? Levante sua mão para que esteja orando pela sua vida também. Há alguém no nosso meio que deseja isso? Não há? Então eu vou pedir ao pastor Isaías que esteja orando para que venha graça de Deus sobre as nossas vidas e sejamos restaurados pelo sangue do Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Pai Santo, gratos somos pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui para ouvir a expressão genuína da Tua palavra. Senhor, que cada um de nós, Senhor, que haja um milagre na vida de cada um de nós. Senhor, não queremos nem entender a palavra, queremos entender que essa palavra é para nós. Somos os necessitados de ouvir a Tua voz através da instrumentalidade do Teu Filho. Pai, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja exaltado e que possamos cantar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Pai. Que o Teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. E todos digam: